Os irmãos podem se assentar. Hoje, meus irmãos, refletiremos no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, os versículos 24 a 30. Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Eu farei a leitura e peço que os irmãos atentamente acompanhem. Assim diz o texto: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Oremos ao Senhor Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da tua palavra aqui lida e agora ousaremos explicá-la, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia do teu servo, da tua igreja, para que possamos ficar estritamente aonde o texto nos leva, Deus. Que possamos ser levados pelo Senhor, pela tua palavra, e que possamos assim ser edificados pela ação miraculosa do Espírito Santo em nossas vidas. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus, no texto anterior, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 23, o Senhor Jesus, ele tem diálogos, ele tem conversas com fariseus e escribas. Veja o que diz o capítulo 7, versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas. Eram judeus, eram homens que conheciam a lei de Deus, eram gente de sangue puro, vamos dizer assim, pessoas de linhagem judaica, pessoas que conheciam a palavra de Deus, que esperavam pelo Messias. E essas pessoas questionaram a Jesus de diversas formas. E o Senhor Jesus, em um diálogo com eles, estava mostrando para eles que o que eles faziam não era efetivo. Eles pensavam que pelo que eles faziam, pelos seus rituais, é que eles seriam purificados. E o Senhor Jesus mostra para eles que não é bem assim. Não é aquilo que vem de fora para dentro que contamina eles, mas aquilo que vem de dentro para fora, ou seja, é do próprio coração do homem que vem os maus desígnios, é o coração do homem que é enganoso. E o Senhor Jesus mostra isso para eles, homens que conhecem a palavra, que teoricamente estariam ansiosos pelo Messias, que deveriam reconhecer Jesus como Salvador, além de não reconhecerem, questionam a Jesus, não aceitam seus ensinamentos, porque entendem que as suas regras são mais importantes. São pelas regras que eles seguem que eles serão purificados. Meus irmãos, a situação agora, a partir do versículo 24, é totalmente diferente. Aqui nós temos o relato de uma mulher sírio-fenícia, de uma mulher que não tinha origem judaica. Porém, essa mulher tem uma atitude de fé
diante de Jesus, muito diferente daqueles que eram conhecedores da lei. Se por um lado os conhecedores da lei questionavam Jesus e que tinham criado novas regras para eles serem aceitos, aqui uma mulher que não tinha origem judaica se prostra diante de Jesus para poder receber de Jesus o seu favor, a sua ação miraculosa. Meus irmãos, esse texto vai tratar conosco de como Deus usa esse encontro com essa mulher para amadurecer a fé daquela mulher. Portanto, esse texto se trata de fortalecimento e de amadurecimento da fé. Porque nem sempre Deus reage da forma que nós esperamos. Nós falamos aqui que Deus está sempre pronto a nos perdoar. De fato está, e Ele nos perdoa. Nós lemos no texto que Ele é um Deus que se encontra próximo de nós. Mas às vezes, por conta de sabermos disso, nós entendemos que Ele irá então nos atender em tudo que nós precisarmos, na hora que nós precisarmos, do jeito que nós precisarmos. Mas não é bem assim que acontece, e aqui o Senhor usa dessa situação de alguns passos para fortalecer, para amadurecer a fé daquela mulher. Ela vai ter a sua fé fortalecida através desse diálogo com o Senhor. Portanto, meus irmãos, olhemos para o texto, fiquem aí com suas Bíblias abertas, vamos caminhar ao longo do texto. O Senhor Jesus tinha tido um diálogo grande com os fariseus, né? Ele se retira, né? Ele se retira para essas terras aí, que o texto diz de Tiro e Sidom, que eram grandes cidades da província romana da Síria. Hoje essas cidades ainda existem no Líbano. O Senhor Jesus então parte para essas cidades, e o texto dá a entender que o Senhor Jesus queria descanso, queria um pouco de descanso. Veja o que diz o texto: tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. O Senhor Jesus estava cansado. Meus irmãos, o Senhor Jesus era um homem de verdade, de carne e de osso. Ele se cansava, sentia sede, sentia sono, sentia fome. E ele tinha um interesse aqui de ficar um pouco quieto, de descansar um pouco. É isso que diz o texto: queria que ninguém o soubesse. Ele queria de fato um tempo para que ele pudesse estar ali oculto, né? Mas o texto diz que não pôde ocultar-se. Ele não conseguiu se esconder, não é? Talvez se esconder não seria a melhor palavra, mas ele não conseguiu se fazer distante de todos. E tem um porquê disso ter acontecido. Veja o que diz o versículo 25. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Meus irmãos, vejam, nós temos os escribas, os fariseus, conhecedores da lei, que tiveram a oportunidade de conversar com Jesus sobre as coisas de Deus, sobre o reino de Deus. E esses homens, mesmo conversando com Jesus, mesmo estando de frente para Jesus, não criam em Jesus. Agora nós temos o relato de uma mulher sírio-fenícia, que, segundo diz o texto, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Ao que tudo indica, essa mulher não havia visto Jesus antes. Essa mulher tinha fé em Jesus, mesmo nunca tendo visto Jesus. O versículo 26 diz: essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Vejam, meus irmãos, essa mulher de origem não judaica, com fé em Jesus, simplesmente por ouvir a respeito dele, se prostra aos pés de Jesus. O texto correspondente em Mateus, no capítulo 15, traz uma informação muito importante da atitude dessa mulher quando ela chegou até Jesus. Veja o que ela faz. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi,
tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Meus irmãos, essa mulher reconhece Jesus como sendo Senhor e reconhece Jesus como sendo filho de Davi. Uma mulher não judia reconhece que Jesus é aquele da linhagem de Davi que viria para poder salvar o seu povo. E ela também o reconhece como sendo Senhor. Essa mulher sabia mais de teologia do que muitos de nós, porque ela reconhecia Jesus como sendo filho de Davi, ou seja, como sendo homem, e como sendo Senhor, ou seja, como sendo Deus. Essa mulher estava dizendo: é o Senhor que é o esperado do povo de Israel. O Senhor é o filho de Davi. É somente no Senhor que nós temos esperança. Tem compaixão de mim. E ela tinha uma causa, ela tinha um problema. Vejam o final do versículo. Aliás, o versículo 22 não está exposto no texto, mas é uma expressão que traz em Mateus: minha filha está horrivelmente endemoniada. Porque o versículo 26 e o versículo 25, nós sabemos que havia um espírito imundo, e ela rogava-lhe então que Jesus expulsasse o espírito, o demônio dela. Mas em Mateus essa expressão é trazida: a filha dessa mulher estava horrivelmente endemoniada. Eu não consigo imaginar bem o que seria isso, mas talvez ela estava sob a ação demoníaca de uma forma tão extrema, que a filha dela estava com uma afeição de estar de fato endemoniada, violenta, de uma forma horrível. Não era simplesmente uma pessoa endemoniada, o texto dá ênfase que ela estava horrivelmente endemoniada. Meus irmãos, aqui o Senhor Jesus está numa região de não-judeus. E possivelmente aqui é uma das únicas, se não a única vez que o Senhor Jesus ele vai além do território de Israel. E aqui vocês podem ver que mesmo o Senhor Jesus nunca tendo ido lá, a fama dele já tinha chegado até aquele local. A fama do Senhor Jesus, ou seja, os relatos a respeito da obra do Senhor Jesus, do seu ministério, já haviam ultrapassado os limites de Israel. No texto anterior, Jesus rejeitado pelos fariseus. E agora nós temos uma mulher cananeia que diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus irmãos, existe um contraste muito grande aqui. Possivelmente essa mulher não tinha a lei de Moisés decorada, como muitos tinham. Possivelmente essa mulher não cresceu ouvindo sobre os grandes feitos do Senhor. Mas aqui ela reconhece que Jesus é de fato Senhor e filho de Davi. Ela usa expressões de um crente em Jesus. Essa mulher é crente em Jesus, mesmo nunca tendo estado diante do Senhor, mesmo sem muito conhecimento. Essa mulher é crente no Senhor, e ela aqui clama por compaixão. Ela sabe que o Senhor Jesus é aquele que realizou grandes feitos e agora seria capaz de também dispensar favor para aquela mulher. O Senhor Jesus seria o único que poderia livrar sua filha que estava horrivelmente endemoniada. Meus irmãos, imaginem a angústia dessa mulher. Imaginem que nós, quando temos os nossos filhos doentes, nós já ficamos extremamente preocupados. Nós já ficamos horrorizados por muitas vezes ver os nossos filhos amuados na cama. Meus irmãos, a angústia dessa mulher era de ver um demônio possuindo o corpo da sua filha e deixando ela horrivelmente endemoniada, como diz Mateus. Essa era a angústia dessa mulher. Esse era o nível de desespero que ela tinha, e a fé que ela tinha em Jesus estava expressa nessas palavras: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. O texto diz que ela se prostra aos seus pés, fazendo esse pedido. Ela se prostra aos seus pés, ela depende do Senhor para todas as coisas. Acontece que o texto de Mateus, paralelo ao texto de Marcos que nós estamos lendo, traz uma informação muito importante também. Traz a primeira reação do Senhor Jesus. O texto de Mateus capítulo 15, versículo 23 diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. O Senhor Jesus
mesmo vendo uma mulher com fé legítima, não responde nada para ela, fica em silêncio. E para acrescentar uma informação, os seus discípulos ainda falam para Jesus: não, dispensa essa mulher, ela está aqui atrás de nós. Os irmãos, ela estava desesperada, ela estava clamando por socorro. Mas o Senhor Jesus, num primeiro momento, segundo o texto, não lhe respondeu palavra. Mas vejamos o versículo 27 de Marcos, capítulo 7, versículos 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O texto de Mateus nos ajuda a entender muito bem o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Mateus 15, 24 diz: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui o Senhor Jesus simplesmente está mostrando que ele tinha uma prioridade no seu ministério. O Senhor Jesus tinha a prioridade de alcançar as ovelhas perdidas de Israel num primeiro momento, e na sequência o Senhor Jesus iria então enviar a igreja para alcançar o mundo inteiro, assim como foi feito. Inclusive, quando o Senhor Jesus mandou de 2 em 2 os 12, o texto também diz que ele enviou dando as instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor Jesus sempre demonstrou que havia uma prioridade em resgatar as ovelhas perdidas de Israel, para que depois o evangelho chegasse aos gentios. Porque nós sabemos que israelita não é aquele que de fato é judeu, da linhagem judia, mas israelita mesmo, ou servo de Deus mesmo, são todos aqueles eleitos que o Senhor mesmo chama da morte para a vida. Mas em um primeiro momento, de fato, havia uma prioridade, e é por isso que usa-se essa expressão aqui. Em um primeiro momento pode parecer que o Senhor Jesus está até mesmo ofendendo essa mulher, não é? Dizendo que não é bom tirar o pão para dar para os cachorrinhos. O judeu tinha esse costume de comparar ou colocar como nomenclatura o gentio não judeu como um cachorro, mas como um cão. E aqui a gente faz uma diferença entre as duas palavras, cão ou cachorro e cachorrinho. Como o texto é traduzido no português, existe uma grande diferença. O cachorro, meus irmãos, naquela época não era um animal assim como nós temos hoje nas nossas casas, né? Muitas vezes são tratados até melhor que muita gente. Não era assim. Os cachorros eram considerados animais selvagens, animais que vagavam, que comiam carniça, animais perigosos. Não eram animais assim que se relacionavam tanto com as pessoas, mas de uma forma bem rara, quase que como uma exceção, haviam sim pessoas que tinham cachorros como animais de estimação. E aqui há uma diferença quando usa-se a palavra cão ou cachorrinho aqui no diminutivo, como de fato um animal doméstico. Então, o Senhor Jesus não está ofendendo essa mulher, ele simplesmente está mostrando que havia uma prioridade no ensino, na pregação, para aqueles que são perdidos, né, da casa de Israel, para que depois chegasse aos gentios. Aparentemente o Senhor Jesus está dificultando tudo para essa mulher, porque no primeiro momento ela clama e ela tem uma causa legítima. Nós não podemos esquecer disso, a causa dela é legítima. Ela não está pedindo uma nova casa, ela não está pedindo uma expansão de seus bens, ela está pedindo que a filha dela fosse liberta de um espírito imundo. Mas no primeiro momento o Senhor Jesus simplesmente se cala. Em um segundo momento, o Senhor Jesus, ao invés de resolver o problema, que é aquilo que nós muitas vezes pensamos, Deus, resolve meu problema, como se Deus estivesse à nossa disposição o tempo inteiro, como se a nossa agenda fosse a agenda de Deus, ou como se Deus tivesse a nossa agenda, Ele tivesse que trilhar aquilo que a gente quer. A gente pensa isso, eu vou pedir, Deus vai me atender no dia que eu pedir, da forma que eu pedir. Mas não foi isso que aconteceu.
o Senhor dá essa palavra a ela. O texto de Mateus traz uma informação de como ela reagiu a essa palavra do Senhor. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O Senhor já ficou em silêncio. Depois o Senhor diz que não é bom tirar o pão para dar para os cachorrinhos. E ao invés dela se frustrar, ela se afastar, ela blasfemar contra o Senhor, ela se irritar, ela continua adorando o Senhor e dizendo: Senhor, socorre-me. Ela se prostra ao Senhor. Veja o que diz o versículo 28 de Marcos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Meus irmãos, ela reconhece o nosso Senhor Jesus como Senhor de fato. Ela diz: sim, Senhor. Em outras palavras, ela está dizendo: de fato, eu não sou digna de receber a sua bênção. Eu não sou de Israel, eu não mereço sentar na sua mesa. Mas debaixo da mesa estão os cachorrinhos e eles comem as migalhas das crianças. Eu reconheço que eu não sou digna de nada. As tuas migalhas já são suficientes para mim. Mesmo as migalhas vindo de Deus seriam suficientes para aquela mulher. Ela estava disposta a se humilhar a esse ponto, com fé, para que o Senhor então a atendesse. E o Senhor Jesus então no versículo 29 diz: então lhe disse, por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu de sua filha. Mas irmãos, pensem, o Senhor Jesus, o nosso Deus, vocês acham que ele estava em dúvida que ele ia libertar essa menina? E o Senhor Jesus estava fazendo um teste, simplesmente para que, se ela passasse no teste, ele pudesse ou não libertar aquela menina? Meus irmãos, o Senhor Jesus já havia tomado uma decisão, ele iria libertar aquela menina. Acontece que, ao invés de simplesmente fazer aquilo, e ele tinha poder suficiente para fazer de primeira, ele usa esse diálogo para que a fé daquela mulher fosse fortalecida. Ao invés de atender logo de cara, o Senhor conversa com ela de várias maneiras, apresentando silêncio para ela, apresentando um aparente desprezo. O Senhor não desprezou ela, mas o Senhor colocou ela um pouquinho de lado. Não é para você. Mesmo assim ela adora o Senhor, se prostra a Ele. E o texto diz no versículo 30 que quando ela volta para casa, ela achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Esse era o nível de poder, e é o nível de poder do Senhor. A menina não precisava nem estar presente, né? Ela foi liberta à distância. Mateus capítulo 15, versículo 28, o Senhor Jesus, reconhecendo a fé daquela mulher, diz: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Meus irmãos, essa mulher dá para nós exemplo de fé. E a partir do entendimento do texto, nós podemos aplicar esse texto às nossas vidas. Como que Jesus usou esse diálogo para fortalecer a fé daquela mulher? Número 1, ele usou a fé de maneira que a fé, ela é amadurecida mesmo quando o Senhor está em silêncio. Meus irmãos, o texto de Mateus nos ajuda a fazer essa aplicação aqui, porque é lá que nós temos a informação que o Senhor ficou em silêncio. Nós sabemos que, apesar dela ter uma causa justa apresentada diante de Deus, o Senhor se colocou em silêncio. Meus irmãos, o Senhor domina sobre todas as coisas, e Ele escuta todas as nossas orações. E às vezes Ele se comporta desse jeito. O Senhor permanece em silêncio. O Senhor simplesmente não profere uma palavra para que a ação aconteça. Ele simplesmente fica em silêncio.
Acontece que nós pensamos que porque temos causas justas, o Senhor vai agir rápido, e vai agir logo de primeira, e vai agir em favor do nosso problema. E aqui, o Senhor não agiu desse jeito. O Senhor permaneceu em silêncio. Portanto, meus irmãos, nós temos a nossa fé fortalecida, mesmo quando o Senhor está em silêncio. Meus irmãos, o Senhor nos dá aquilo que é de melhor. Não tenham dúvidas disso. Se é uma resposta positiva àquilo que nós pedimos, se é uma resposta negativa àquilo que nós pedimos, se é o silêncio, seja o que for, nós precisamos de entender que nós temos de Deus o melhor. Portanto, se Deus se coloca em silêncio para com as nossas aflições, nós temos a certeza de que de Deus nós sempre recebemos o melhor. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós tenhamos uma causa justa, meus irmãos, uma filha horrivelmente endemoniada, uma causa justíssima, e o Senhor, no primeiro momento, em silêncio. Aí nós colocamos para os nossos dias as nossas aflições, doenças, problemas, conflitos. Nós oramos, pedimos ao Senhor uma solução e muitas vezes no primeiro momento o Senhor fica em silêncio. O Senhor não se manifesta num primeiro momento, mas isso Ele faz para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida. Meus irmãos, não se enganem, quando tudo está indo bem, nós temos a tendência de nos esquecermos do Senhor, e essa é a segunda aplicação. A nossa fé é amadurecida quando nós recebemos uma resposta negativa vinda do Senhor. Nós estamos muito acostumados a pensar que porque Deus nos ama, Ele vai agir para atender todas as nossas solicitações. Nós temos aprendido domingo após domingo, na escola dominical, quando nós falamos sobre oração, que nós de fato somos atendidos e Deus responde às nossas orações quando as nossas orações estão alinhadas com a sua vontade. Deus escuta todas as nossas orações, meus irmãos, todas. Deus escuta todas. Ele não esconde os seus ouvidos das nossas orações. Mas nem sempre Ele responde de maneira positiva. O que essa mulher fez quando ela recebeu uma resposta negativa vinda do Senhor? Por que uma resposta negativa? Porque o Senhor disse para ela: olha, não é bom pegar o pão, o pão e dar para os cachorrinhos. De certa maneira aqui é uma coisa negativa que o Senhor disse para ela. O Senhor não concedeu para ela aquilo que ela precisava. Ela fez o seguinte, segundo Mateus: ela porém veio e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ela, ao receber a resposta negativa de Deus, adorou a Deus. Ao receber a resposta negativa, ela, ao invés de murmurar, de amaldiçoar o Senhor, de se afastar, ela adorou o Senhor. Meus irmãos, se vocês se lembram bem, o apóstolo Paulo tem uma lista grande de sofrimentos, mas mesmo assim tinha um sofrimento que se destacava. A gente sabe que o apóstolo Paulo tinha algo que o texto diz como um espinho na carne. A gente não sabe muito bem o que era esse espinho na carne, mas nós sabemos que incomodava muito o apóstolo Paulo. Alguém que estava acostumado a sofrer, destacou esse sofrimento e disse que pediu para o Senhor 3 vezes que o Senhor tirasse dele esse espinho na carne. O que o Senhor responde para ele? A minha graça te basta. E que o apóstolo Paulo diz: quando sou fraco é que sou forte. Meus irmãos, quando tudo vai bem, nós temos a tendência de nos desviarmos do Senhor, porque nós achamos que nós estamos progredindo e nós estamos tendo sucesso, porque a força do nosso braço nos levou a isso. Nós achamos que porque nós temos dinheiro nós resolvemos os nossos problemas. Portanto, bênçãos materiais muitas vezes, aos nossos olhos como bênçãos, podem ser maldições
para que nós estejamos distante do Senhor. Quando tudo vai bem, nós temos a tendência, meus irmãos, de queremos achar que nós somos aqueles merecedores, aqueles que são dignos, que nós fizemos por merecer. Uma vez eu vi num para-choque de caminhão, tem essas frases, né? E aí estava escrito assim, foi Deus que me deu, embaixo, fiz por merecer. Quer dizer, existe a graça de Deus, mas quem fez fui eu. No fundo, quando tudo dá certo, é isso que nós pensamos, que Deus nos abençoa porque a gente merece. Isso passa pelas nossas cabeças. E quando nós sofremos, nós não temos mais nenhuma alternativa ao não ser nos prostrarmos diante de Deus e o adorarmos, dizendo o que essa mulher disse: socorre-me. Nós não temos outra alternativa. E número 3, meus irmãos, a nossa fé é fortalecida quando nós entendemos que nós não somos dignos do Senhor. Essa mulher, depois que o Senhor Deus disse para ela que não era bom tirar o pão e entregar para os cachorrinhos, veja o que ela diz no versículo 28. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela não discorda de Jesus, ela concorda com Jesus. Sim, Senhor, de fato, eu não sou digno do favor do Senhor, eu não sou digno nem de estar diante do Senhor. É verdade o que o Senhor está dizendo, tudo o que o Senhor está dizendo é verdade. Quem que sou eu para estar diante do Senhor? Quem que sou eu, Felipe, para estar pregando o Evangelho diante do Senhor? Por mim mesmo não tenho nada a oferecer ao Senhor. Quem somos todos nós para oferecer ao Senhor um serviço de culto nesse domingo? Nada somos, mas diante de Deus, achegados ao Senhor, convencidos pelo Espírito Santo, da maravilhosa obra do Senhor Jesus por nós, nós nos achegamos ao Senhor, certos de que Ele é perto de nós, Ele está perto, Ele é rico em nos perdoar, é isso que nós entendemos, mas não porque nós somos dignos. Nós temos a nossa fé fortalecida todas as vezes que nós lembramos que nós não somos dignos do Senhor. Assim como essa mulher tinha de forma bem clara, ela disse: sim, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas das crianças. O Senhor, as suas migalhas vão me satisfazer. Meus irmãos, acontece que o Senhor Deus não tem migalhas para nós. O Senhor Deus tem pães inteiros. O Senhor tem um banquete para todos nós. Quando nós nos prostramos diante dEle, quando nós nos colocamos, nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo que nada somos diante dEle, o Senhor não nos entrega as suas migalhas. O Senhor nos entrega um banquete na sua presença. O Senhor nos entrega a sua própria presença como recompensa. Acontece, meus irmãos, que às vezes o Senhor vai agir desse jeito, em silêncio. Às vezes, em uma aparente rejeição. Muitas vezes o Senhor vai dizer não mesmo. Não. Eu não vou te curar. Eu não vou fazer isso. Ele pode e muitas vezes vai fazer. Mas em todas as vezes que Ele fizer, Ele está fazendo tudo isso para que a nossa fé seja fortalecida e produza em nós perseverança. É isso que diz Romanos capítulo 3, capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Meus irmãos, quando nós sofremos, nós estamos sendo fortalecidos na nossa fé diante de Deus. Meus irmãos, Deus é perfeito. Ele controla sobre todas as coisas. Sempre que Deus então se silencia, nós recebemos dele o melhor. Sempre que Ele nos nega algo, nós recebemos dele o melhor. Portanto, meus irmãos, não existe erro da parte de Deus. Deus de fato nunca erra. Ele nunca se tarda. Ele nunca falha com seus filhos. Ele nunca falha com nenhum de nós. O que Ele dispensa a nós é a sua perfeita vontade. E dessa maneira nós reconhecemos que somos indignos diante dEle,
nos prostramos e dizendo: sim, Senhor, tem misericórdia de nós, socorre-nos. São essas as palavras que os filhos de Deus dirigem a Deus em oração, porque sabem que não são dignos. Nós não somos dignos do Senhor. Que nós possamos aprender com essa mulher, meus irmãos, aprender a perseverar no Senhor, aprender a ter a nossa fé amadurecida e fortalecida, mesmo quando o Senhor se manifesta de forma contrária à nossa vontade, porque muitas vezes o nosso coração está em coisas que não agradam ao Senhor. Mas nesse texto, o que nos intriga muitas vezes é que aquela mulher tinha uma causa justa. Muitas vezes o Senhor vai dizer não para nós, mesmo quando nós temos uma causa que é justíssima diante dele. É isso que vai trazer para nós um pouco de tristeza, de fato, angústia, mas em todas as coisas Deus é sempre perfeito conosco. Deus nunca erra, nem quando Ele se silencia, nem quando Ele diz não para nós. E assim, meus irmãos, nós iremos perseverar em fé no Senhor. Nesse Senhor que criou os céus e a terra, controla tudo e todos para a sua glória eternamente. Amém. Que nós possamos louvar a esse Deus todos os dias, certos de que Ele está perto de nós. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque temos a certeza de que o Senhor perdoa os nossos pecados, que o Senhor nos reconcilia consigo mesmo através do Senhor Jesus, da obra salvífica. Obrigado pela ação do Espírito Santo em nós, obrigado pela consciência do pecado, obrigado porque diante do Senhor nós nos colocamos como indignos, somos dignos pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. Nos achegamos ao Senhor prestando-se a um serviço de culto, de adoração, somente porque Jesus nos propicia essa oportunidade, pelo convencimento do Teu Espírito Santo. Deus, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia da Tua igreja que clama ao Senhor, que ora ao Senhor, que suplica ao Senhor. Deus, que nós possamos estar firmes e fortalecidos na fé, quando o Senhor se silencia, quando o Senhor nega as nossas petições. Tem misericórdia de nós, que sejamos fiéis ao Senhor em todas as circunstâncias, que tudo seja para o fortalecimento da fé da Tua igreja, Deus, que possamos estar cada vez mais fortes, marchando rumo à cidade celestial, a nossa pátria que nós ansiamos todos os dias. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, cantemos ao